Saudações! Hoje vamos falar de problemas com o sono. Porque pessoas não conseguem ter um sono reparador. Porque isto acontece e como podemos ter um sono reparador? Vamos ver este problema de três formas. Vamos ver pelo lado físico, pelo lado mental e pelo lado espiritual. Antes de começarmos, gostaria de vos falar sobre o nosso canal. Aqui falamos de doenças vistas pelo lado espiritual, como podemos melhorar a nossa saúde física, mental e espiritual, como nos podemos comunicar com entidades divinas, como por exemplo os anjos, como podemos melhorar a nossa felicidade e a nossa prosperidade financeira. Se gostas de temas como estes, subscreve o nosso canal, deixa o teu like e compartilha com os teus amigos. Então vamos lá falar dos problemas com o sono. Hoje em dia, ter problemas com o sono parece que tem vindo a ser uma coisa normal. Toda a gente tem problemas de sono passageiro, que é quando temos um determinado evento na nossa vida e enquanto não o resolvemos, não conseguimos dormir bem. Mas no fim desse problema resolvido, passamos a dormir bem. E então, para ser considerado um problema de sono, tem que ser uma perda de sono por um tempo indeterminado. Mesmo tendo um ambiente propício, como por exemplo dormir no silêncio, no escuro, numa cama confortável. Existem três grandes problemas do sono. Aqueles em que a pessoa tem muita dificuldade em adormecer, aqueles em que a pessoa adormece mas acorda durante a noite e é muito difícil voltar a dormir, e aqueles em que a pessoa adormece, dorme pelo um curto espaço de tempo, acorda e não consegue dormir mais, ou seja, dorme pouco. Mesmo que tenha tempo. Em qualquer destes problemas, para ser considerado um problema, tem que haver uma perda no dia-a-dia da pessoa. Ou seja, a pessoa vai se sentir cansada, irritada, com falta de concentração, com falta de memória. Pode ter um destes sintomas ou todos eles. Para podermos resolver os problemas de sono, temos que saber as causas. Então vamos ver as causas pelo lado físico. Devemos sempre consultar um médico. Muitas das vezes, para podermos resolver um problema, temos que o resolver nos três níveis, no nível físico, mental e espiritual, porque se resolvermos só num destes níveis, a perda do sono vai voltar a acontecer. E então devemos, na minha opinião, verificar as causas no lado físico primeiro. E então as causas no lado físico pode ser ansiedade e depressão, pode ser doenças neurológicas, pode ser problemas cardíacos, pode ser problemas respiratórios, problemas na tiroide, problemas hormonais ou dores crónicas. Estas são apenas algumas das causas que podem ser investigadas pelo médico. Mas deixo aqui alguns conselhos que poderão ajudar na melhoria do sono. Os hábitos que temos antes de dormir influenciam muito a qualidade do nosso sono. Como por exemplo, se costumas beber café antes de dormir, influencia. Café, chá preto, bebidas que tenham cafeína. Como sabemos, a cafeína é um estimulante que não nos deixa dormir, não é? Então não devemos tomar nenhuma dessas bebidas pelo menos 4 horas antes de dormir. Comer chocolate também, porque o chocolate também é um alimento que estimula o estarmos acordados. Bebidas alcoólicas. Muitas pessoas consomem bebidas alcoólicas antes de dormir para facilitar o adormecer, mas esta ideia é menos correta. Embora ajude no processo do adormecer, vai perturbar o sono, vai perturbar a qualidade do sono. Pois, se acordarmos durante a noite, vamos ter muita dificuldade em voltar a adormecer. Por isso, não devemos ingerir bebidas alcoólicas pelo menos 6 horas antes de dormir. O que fazemos no nosso quarto e na nossa cama, por incrível que pareça, também influencia o nosso sono. A nossa cama deve ser o sítio para nós dormirmos e para termos a nossa intimidade. Por exemplo, ver televisão, usar o telemóvel, comer na cama, são coisas que não devemos de fazer na cama. E porquê? Porque o nosso cérebro vai associar este sítio para fazer essas atividades e não para dormir.
Podemos achar que ver televisão vai ajudar a adormecer, mas até vai, só que não vamos ter um sono de qualidade. Também não devemos ver notícias e filmes de terror antes de dormir, porque o nosso cérebro vai ficar alterado e vamos pensar nesses assuntos, o que não vamos ter um sono de qualidade. Também não devemos estar no telemóvel antes de dormir, porque o telemóvel emite uma luz, além de agora ser menos prejudicial, porque nós até podemos alterar essa luz. Para mim, é sempre recomendável não usar o telemóvel antes de ir dormir. Outra coisa importante é o relógio. Quando temos um relógio na nossa mesa de cabeceira e que possamos estar a olhar para ele, quando acordamos durante a noite e olhamos para ele, isso vai fazer com que a gente fique ainda mais ansiosos, porque ainda não consegui dormir, já são essas horas e tenho que me levantar. Portanto, também não é aconselhado ter um relógio na mesa de cabeceira. Também não devemos comer muito antes de ir para a cama, porque comidas pesadas antes de dormir também dificultam o sono por causa da digestão difícil. Atividades físicas também são muito importantes, mas não pelo menos 6 horas antes de dormir, porque uma atividade física faz com que o nosso corpo também fique em alerta e dificulta o estado de dormir. Dormir uma sesta durante o dia, quando nos sentimos cansados porque não dormimos, parece uma coisa boa, mas não é, porque se vamos dormir uma sesta e queremos dormir à noite, não vamos conseguir dormir tão facilmente, porque já dormimos à tarde ou nessa sesta. Uma coisa bastante importante também é o escuro, dormir no perfeito escuro. Ajuda muito a ter um sono reparador. Uma coisa muito importante também é ter uma rotina de dormir sempre no mesmo horário. Apesar de, por exemplo, ao fim de semana termos a possibilidade de dormir mais horas, não o devemos fazer. Devemos cumprir sempre o nosso horário, deitar-nos sempre à mesma hora e levantar-nos sempre à mesma hora, para que o nosso corpo esteja habituado àquela rotina. Tomar banho morno antes de dormir ajuda, porque faz com que a temperatura do nosso corpo fique a um nível bom para dormir, e especialmente no inverno, quando nós tomamos um banho morno, aquecemos os pés, porque dormir com os pés frios é uma coisa complicada. E também existem medicamentos que dificultam o adormecer e o dormir. Devemos tomá-los mais cedo antes de ir para a cama. Por exemplo, o medicamento de descongestionamento nasal é um deles. Não se esqueçam de uma boa alimentação, uma boa atividade física, o contacto com a natureza e atividades de lazer ajudam a ter uma vida equilibrada e um sono bom, profundo e reparador. Espero que estes conselhos tenham ajudado e não percas os próximos vídeos, que falaremos sobre os problemas com o sono visto pelo lado mental, como a nossa mente pode interferir no nosso sono, e pelo lado espiritual, como os problemas espirituais podem interferir no nosso sono. Deixa os teus comentários, compartilha o vídeo e subscreve o nosso canal. Gratidão e até breve!